um por semana, já é o suficiente aí para vocês ficarem tranquilos aí o resto do semestre, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte. Só compartilhando aqui. Tá? Então, vamos lá. Ops. Aqui está nosso exercício, os dois exercícios de hoje. Antes, deixa eu só mostrar, então, a questão da atividade para vocês, tá? Então, vamos lá, ó. Aí na tarefas, tá? Nos trabalhos aí, na verdade, no canal geral, tá? Na parte de postagem, se vocês olharem, tem uma tarefa aí que eu acabei de subir, tá? Só para explicar para vocês a dinâmica. Então, essa tarefa, ela é para ser entregue, ou seja, subir aí, fazer o upload do arquivo até o dia 29 de março, tá? Então, começa hoje, prazo a partir de hoje, 5/3, até dia 29 à meia-noite aí, para subir o arquivo, tá? Fiquem tranquilos que pode fazer sozinho ou em duplas, tá? Então, deixa só eu mostrar para você o que é a tarefa. Tá, então a tarefa, vocês podem imprimir, fazer a lápis e subir as respostas. Eu já coloquei as respostas para vocês se balizarem aí, se está certo, se está errado. Então, é uma listinha aí bem mão na roda, tá? E ela vale 50% da P1, ou seja, quando eu aplicar daí a P1 para vocês, que vai ser, né, com base nesse conteúdo aí, nessa listinha que eu estou passando, aí eu vou, vamos assim, né, dar lá para a prova de vocês, que vai daí durar 4 dias só, né, vou distribuir a prova na segunda, e aí na sexta-feira vocês têm até o término da aula para me subir o arquivo lá, tá? Mas aí também é para abril, é para o comecinho de abril a nossa prova P1. Então, dentre eu coloquei o espaço para os nomes, tá? Se quiser imprimir, fazer e depois tirar foto, como quiser, tá, pessoal? Não precisa ser em arquivo, pode ser como vocês já faziam em física aí, faz lá na mão e, né, resolve sob a resolução detalhada, tá, pessoal? Então eu quero passo a passo, olha, eu usei isso, usei aquilo, usei essa fórmula, né, calculei, converti a unidade aqui, é detalhado aí, tá, bem detalhadinho. Então, se for dupla, coloca o nome aí dos integrantes e aí sobe a resposta para os dois, tá? Tanto para cada membro da dupla, vocês devem subir o mesmo arquivo. Se for sozinho, aí sobe um arquivo só, tá? Então, tem o primeiro exercício aí, que já dá para vocês fazerem, é da parte de tensão normal. Esse segundo exercício também já dá para fazer, tá? É da parte aí de forças, determinar as forças que estão envolvidas, né? Achar a força FAB, FBC e FBD, tá? Então, também é um exercício aí que a gente já está trabalhado bastante, tá? O terceiro aqui é esse que a gente está trabalhando. Hoje a gente deve, vamos assim, avançar não, né? Dar uma amadurecida aí um pouco mais, né? Variar um pouquinho aí o tipo de exercício, mas é o mesmo conteúdo, tá? Então é para vocês acharem o peso, né? Qual é? Então, dada aí as barras, o diâmetro das barras, você deve achar então qual a carga que vai poder ser pendurada nessa, né? Entre esse ponto de conexão entre as duas barras aí, tá? Então, também é um problema de tensão normal, tá, pessoal? Então, não é difícil não, é bem curtinho, na verdade, bem... É assim, trabalhoso, isso não vou negar que é. Mas eu também coloco as respostas aí para vocês se balizarem, saber, ó, tô acertando, tô errando, tá? Então, dá para fazer aí tranquilo. O quarto exercício e o quinto exercício são 2 exercícios sobre um assunto que a gente ainda eu vou falar com vocês na outra semana, né? Não a semana que vem, na outra, que é a parte de tensão de cisalhamento, tá? Então, a tensão de cisalhamento, ela é um assunto relativamente curto, em termos de teoria, tá? E ela acaba casando os dois tipos de tensão, né? Na verdade, não tem tensão de cisalhamento
sem tensão normal, tá? E vice-versa, né? Ou seja, na verdade, eu posso ter só a tensão normal, tá? E não ter a tensão de cisalhamento. Mas se eu tiver a tensão de cisalhamento, a normal tá junto, tá? Ela tá presente ali. Então, esse exercício 4 e 5, aí vocês vão precisar, né, de algumas informações que eu vou passar. Então, eu vou resolver aí, pelo menos, né, um exercício que é bem parecido com esses da lista aqui, que vai dar para vocês fazerem tranquilamente aí, tá? Então, não tem dificuldade, é uma lista bem tranquila. Como eu falei, 5 exercícios só, se for em dupla, né, dá para cada um fazer 2 e o terceiro aí dá para fazer junto, tá? Mas também é fácil fazer. E se for sozinho, fazendo um por semana, começando já essa semana até o dia 29, vai ter todos já feitinho aí, tá? Só subir o arquivo, tá? E aí no dia 29 eu deixo o horário para vocês subirem, tá, pessoal? Eu abro a aula aqui normal, tiro uma dúvida, caso alguém ainda tenha alguma dúvida sobre o arquivo, mas se não tiver dúvida aí, eu vou ficar aqui só no atendimento mesmo né, vou ficar só no atendimento de dúvida sobre a lista, tá? Então, esse prazo aí do dia 29, eu vou provavelmente corrigir algum exercício que ficou pendente, e o restante da aula é para vocês, né, terminarem de subir o arquivo que não subiu ainda, tá? Então, essa daí vamos assim, é 50%, como eu coloquei aí, tá? Ele é 50% da nota da prova de vocês, da P1, que aí a gente vai fazer em abril, tá? Para não ficar aí muita matéria, muita coisa acumulada. Então, e ela vai entrar também, tá? Então, vamos dizer assim, ela é 50% da P1 e ela é 50% daquela parcela lá que eu passei para vocês de listas, né? Então, ao invés de eu fazer aí uma lista, uma atividade por semana aí, para vocês toda hora ficarem subindo tarefa, vou fazer 2 só, uma da P1 e depois para P2 eu vou fazer outra lista dessa também valendo 50% da P2, tá? E aí vai ter uma atividade no meio aí que eu já vou passar para vocês no mais tardar até sexta-feira que vem, que é daí a atividade prática, né? Eu tô ainda acertando aqui os detalhes para não ficar uma atividade, vamos assim, muito cara, algo aí no naipe lá do carrinho que vocês fizeram o semestre passado, tá? Mas, então, eu ainda estou montando direitinho o edital, a hora que eu tiver ele completinho aí, eu passo para vocês e ele vai integrar a parte da P2, tá? Então, daí na P2 vai ser uma provinha bem rápida, conceitual, aliás, nem vai ser prova, vai ser a lista, né? Como eu falei, vai ser uma listinha de exercícios e a atividade aí da PS2 para vocês fazerem, tá? Também podendo fazer em dupla ou sozinho, de acordo com o gosto de cada um aí, ou, né, com a afinidade que cada um tem com o colega aí, tá? Então, vamos lá. Eu vou desativar um pouquinho a câmera aqui, só para dar uma aliviada aqui no computador do pessoal. Então, o que a gente vai falar hoje, tá, pessoal, tem um pouquinho a ver ainda, né? Então, só relembrando aqui, fazendo uma breve revisão, o que nós estamos vendo atualmente é o conceito, né, a aplicação do conceito de tensão normal, tá, que é toda a força aplicada sobre uma área, né, ou sobre uma região, tá, aonde você tem, então, né, a pressão, ou seja, né, a relação entre a força e a área onde essa força está aplicada, tá? Então, como de certa forma, uma unidade de pressão, que é Newton por metro quadrado, a gente acaba trabalhando com uma outra unidade também, que é o Pascal. Porém, como o Pascal é uma unidade unitária, né, quer dizer, é 1 Newton por 1 metro quadrado, e nós vamos ter valores aí relativamente grandes, né, ou seja, valores, na verdade, de valores de tensão com forças, né, grandes para áreas pequenas. Então, por exemplo, Newton por milímetro quadrado. Então, como a área é menor, né, eu estou reduzindo o metro quadrado para milímetro quadrado, então nós vamos trabalhar, né, com um valor padrão de unidade para tensão normal, que é o megapascal. E aí, para algumas situações, nós vamos trabalhar também com o gigapascal, que tem a sua equivalência, né, como 1000 vezes o megapascal.
Então, só relembrando aqui, basicamente, que a tensão, né, normal, ela é, na verdade, né, uma tensão aí que caracteriza os materiais, né, entre material dúctil e material frágil, né, ou seja, ela basicamente, né, revela aí o perfil de um material, definindo, né, a sua dureza, tá? Então, essa é uma primeira informação que a tensão costuma trazer, tá? E também mostra, né, ela também revela aí a elasticidade do material, né, considerando aí os seus elementos básicos, ou seja, o seu módulo de elasticidade e a sua elasticidade, tá? Então, geralmente essa grandeza, módulo de elasticidade, sempre é dado em gigapascal, tá? E a elasticidade, ela é sempre a variação do comprimento, levando-se em consideração o seu comprimento inicial e final, tá? Dividido pelo comprimento inicial. Então, uma estrutura, ela pode sofrer encurtamento ou elongação, tá? Seja uma coisa ou outra, nós estamos falando de elasticidade. E quando nós juntamos, né, a elasticidade com a relação de tensão normal, que é força sobre área, nós então chegamos a uma expressão, né, geral, padrão, para a força, para o alongamento, né, ou para o fator aí de compressão, né, vamos dizer assim, do material, que é o ΔL, que aí só depende, né, da força aplicada, do comprimento original da peça ou da estrutura, dividido pela área onde essa força está aplicada. Então, na verdade, o F sobre A aqui já é a tensão, né, e dividido também pelo módulo de elasticidade. Então, quando esse ΔL for positivo, isso é uma indicação de que a peça está sendo tracionada, ou seja, né, ela está reduzindo a sua, ela está esticando a peça, né, a tração, ela está sendo aplicada de tal forma que a peça está sendo, né, esticada, ou seja, está sofrendo aí um alongamento positivo, e quando esse ΔL for negativo, isso é uma indicação de que a peça está sofrendo uma compressão, ou seja, o material ele está sofrendo aí uma pequena redução em comprimento, tá? E nós sempre vamos determinar, então, esse ΔL, considerando-se, né, aí os tipos de tensão, né, valores de tensão, de área e comprimento da peça, tá? Então, só para reforçar aí a diferença entre tração e compressão, tração é sempre quando a gente tem, né, uma força aplicada sobre a área de uma peça, e essa força, né, ela sempre tem o objetivo, então, de causar, ou seja, de estar aplicada sobre a peça, né, na mesma direção, porém em sentido contrário, né, em sentidos opostos, tá? E quando a peça está sendo comprimida, né, vamos assim, o sentido oposto, na verdade, é em relação ao eixo X, né, da tensão, ela vai receber um sinal negativo aí, tá, por conta da aplicação da força em relação ao eixo X aí, tá? Então, uma tensão negativa, ela é um indicativo, na verdade, que eu tenho uma peça sob compressão, e uma tensão positiva é a indicação de que a peça está sofrendo tração, tá? Nesse caso aí, a diferença, na verdade, é só simbólica mesmo, tá? O negativo é mais para indicar que a peça está tracionada ou comprimida. Aí nós vimos alguns exemplos, né? Resolvi para vocês o exemplo, né, da estrutura aí sendo puxada, né, com um cabo. Então, a primeira que a gente viu aí, só voltando, né, o primeiro exemplo aí foi do cabo cilíndrico, tá? E aí depois a gente trabalhou com uma estrutura retangular, né? Então ela tem uma área retangular e a área sempre determina, então, a área de elongação, né? Ou seja, a área que vai ser aí responsável, né, para a gente trabalhar aí com os valores de medidas. Aí fizemos dois exemplos aí, né? O dispositivo 1 e a peça 2, o primeiro sendo comprimido, tá? Porém, nós não calculamos o ΔL, nós só calculamos a tensão normal. No segundo, nós já calculamos aí a tensão de ruptura, né, e o valor de ΔL do material, considerando então que ele está sofrendo uma compressão, né? Então, nesse caso, a compressão ela é grande, né? A carga de 32 toneladas, ela vai praticamente aí causar uma tensão de ruptura.
Porém, devido, né, à natureza da carga e a forma como ela está sendo aplicada, mesmo sendo uma tensão de ruptura, ela é uma tensão de ruptura, tá, de força normal, né, ou seja, de tensão normal, tá? E na segunda-feira aí eu, né, mostrei para vocês aí um exercício, né, nós resolvemos um exercício aí onde nós voltamos então lá ao conceito de estática, né, ou seja, equilíbrio de um corpo, tá? Mas agora onde o equilíbrio desse corpo ele está condicionado também às dimensões da estrutura que o suporta, né? Ou seja, o fato dele estar em equilíbrio não é o suficiente. Além do equilíbrio, você tem ainda, né, fatores como, por exemplo, o material, né, e o tipo de material que está aí mantendo esse corpo em equilíbrio. Então a gente tinha aí uma luminária com peso de 50 newtons e essa luminária ela era sustentada por 2 cabos, né, de diâmetros diferentes, tá? Então esses diâmetros diferentes possuem tensões diferentes. E para a gente calcular essas tensões diferentes, ou seja, a tensão em cada cabo, nós temos que primeiramente considerar que eu preciso resolver o problema da força, ou seja, calcular a força FAC e calcular a força FAB, tá? E com base nisso, nós também precisamos calcular o diâmetro do cabo AB e do diâmetro do cabo AC, uma vez que eles têm diâmetros diferentes, consequentemente eles vão ter áreas diferentes, o que vai, né, fazer com que FAB e FAC hajam, né, além do valor diferente, com que eles tenham tensões diferentes para cada cabo, levando-se em consideração os valores de força e de área em que cada força dessa está agindo, ou seja, nesse cabo aqui, em qualquer ponto, né, desse cabo, desse lado aqui, né, do cabo, entre A e B, qualquer parte aqui que eu cortar, nós vamos, na verdade, visualizar uma área circular, e essa área circular, ela vai depender, então, ou seja, ao longo do cabo aqui, né, todo cabo de extremo a extremo, ele tem meia polegada. Então, qualquer região do cabo, né, que eu tracionar, eu, na verdade, estou agindo com uma força FAB, tá, sobre um diâmetro de meia polegada. E aqui do lado direito, eu vou ter uma força FAC, e qualquer parte do cabo que eu cortar aqui, eu vou ter um diâmetro de 0,4 polegadas. Então, pessoal, nesse tipo de problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer todo mundo para a mesma unidade. Ou seja, pegar a meia polegada, o 0,4 polegada, transformar em milímetros, né, porque nós vamos trabalhar com milímetros quadrados, né, nós vamos trabalhar com megapascal, e megapascal é newton por milímetro quadrado. A força, ela já está em newton para a luminária, então a FAC e a FAB também estarão em newtons. E a única aqui, né, conveniência aqui que nós vamos ter que alterar é o ângulo de 60 graus que nós vamos usar o complementar dele, né, de 90, sendo o ângulo de 30 para a gente ficar com os 2 ângulos na mesma, na mesma superfície, né, ou seja, no mesmo eixo aqui que é o eixo X, tá? Então, feito isso daí, ou seja, usados esses, né, essas informações aí, reunindo elas, nós tínhamos então aqui, só retornando o nosso texto aqui, nós tínhamos então aí o conjunto de informações necessários para a gente resolver o problema, né? Então, calculamos a força FAC, calculamos a força FAB, transformamos, né, o diâmetro aí em milímetros, tá? Considerando cada polegada a 2,54 centímetros e, portanto, 25,4 milímetros. Então, calculamos o diâmetro do cabo AB, calculamos o diâmetro do cabo AC, depois encontramos os valores da força FAC e FAB e calculamos a área relativa a cada diâmetro para cada haste, né? Embora o material seja o mesmo, o fato deles terem 2 diâmetros diferentes, né, geram aí duas áreas diferentes. Então, como a tensão é sempre a força daquela estrutura aplicada sobre a área que essa força está distribuída, então eu tenho que dividir o FAB pela área de AB e o FAC pela área de AC,
o que dá aí um valor, né, uma pequena diferença entre, entre aí a tensão nos dois cabos, porém, né, nós vimos aí que a maior tensão normal, ela está, na verdade, no cabo AB, né, então o cabo AB aí, ele é pouca coisa maior que o cabo AC, tá, então ele acaba tendo aí o maior esforço, vamos dizer assim, né, então entre os dois cabos, o cabo AB, ele acaba sofrendo um maior esforço aí. E aí, pessoal, eu deixei aí pendente para vocês, tá? Cheguei a explicar, mas não resolvi, né? Deixei aí para vocês pensarem um pouquinho, trabalharem um pouquinho. O cálculo de encurtamento, né, dos pés, ou seja, uma mesa com 4 pés e uma carga de 12 toneladas apoiada sobre ela, tá? Considerando que o pé da mesa, né, ou seja, se você fizer um corte em qualquer um dos pés e olhar, né, dentro do cano, né, se você olhar dentro da perna da mesa, você vai enxergar uma estrutura quadrada, ou seja, né, o pé da mesa, na verdade, ela vai ter uma borda, e é essa borda, na verdade, que vai sustentar toda a carga aí ao longo da extensão do cano da perna da mesa, né, ou seja, ao longo aí do comprimento dela. Então, essa estrutura aí quadrada, ela tem um diâmetro interno de 4,5 centímetros e ela tem um diâmetro externo de 5,5 centímetros, tá? Então, esse diâmetro interno e externo, ou seja, ele forma aí uma borda, tá? E essa borda, então, que nós chamamos de seção dos pés da mesa, tá? E como a mesa é de material, né, ou seja, as pernas, principalmente, elas são de um material aí, aço ABNT 1020, então, nesse caso, o módulo desse tipo de aço, né, da perna aí, ele é um módulo de 200 gigapascal. Lembrando aí que os módulos de aço, dos tipos, né, que existem de aço, eles variam geralmente de 190, 180 até 210, tá, pessoal? Então, assim, o aço mais resistente, ele está na casa aí dos 210 gigapascal de módulo de elasticidade, e os menos, vamos dizer assim, os menos dúcteis, né, ou os mais frágeis, eles estão na casa dos 190, porque por ser aço, o que você tem, na verdade, são pequenas variações, né, no processo aí de fundição de um material para o outro, ou seja, em alguns você adiciona mais cobre ou mais latão, enfim, você vai dando uma diluída aí no aço, então na composição dele você acaba não ficando com ele, né, no puro, né, vamos assim, não é um aço puro. Então, nessa diluição que você tem, ou, né, no processo aí de fundição do material, você acaba tendo essas variações, né, e aí, nessas variações, você tem, então, essa diferenciação do módulo do aço para cada tipo. E aí eles são classificados aí, né, dentro das tabelas de materiais. O ABNT 1020, né, esse tipo de material, ele tem um módulo de 210, tá? Em geral, o aço em si, como eu falei, né, considerando ele como aço quase puro, ou seja, né, 100% 100% não, vamos dizer assim, né, 99% aço, você tem ele, então, na casa dos 210, tá? Então, o que nós temos aí de informação nesse problema? Nós temos a carga que está apoiada sobre a mesa, 12 toneladas. Nós temos aí, então, uma perna de aço, né, que nós sabemos o módulo de elasticidade dela, que é 200 gigapascal, e nós sabemos o comprimento de cada perna, 80 centímetros de comprimento. E nós sabemos também que, né, a área interna, ali, ou seja, a estrutura na qual, né, que está realmente suportando aí a carga, a estrutura, ela tem, então, 80 centímetros de comprimento, mas a área, né, a base dela ali, né, a parte, vamos assim, do formato, tá? Lembrando sempre que quando a gente fala da seção, nós estamos falando da geometria, do formato da estrutura, tá? Oi, desculpa, Thaís, não vi. Pera aí, o que você pôs aí? Ah, você fez. Legal. Já vamos corrigir. É isso mesmo, 799,99, perfeito. É isso aí. Não, tranquilo, sim, está no caminho exato, na verdade está
vamos assim, chegou na resposta certa. Então, só como a Thaís já jogou a resposta aí para todo mundo, vou corrigir então para confirmar os dados dela aí, tá, pessoal? Então, o que, que nós temos? Uma massa de 12 toneladas, lembrando que massa, né, não é peso, tá, pessoal? Massa é parte do peso, tá, que a gente tem que transformar isso ainda em força, tá? Então, uma massa de 12 toneladas, um comprimento de perna de 80 centímetros, que também não é a medida correta, né? Nós temos que colocar em milímetros. E o aço de 200 gigapascal, que também tem que ser traduzido para megapascal, para a gente poder trabalhar com essa informação, tá? Aí a única coisa que nós temos que também precisa ser corrigida é o lado interno, né, da seção ali da área quadrada, que é de 4,5 centímetros, que também não está no formato, né, de milímetros, e o lado externo, que é 5,5 milímetros, tá? Considerando que para a gente calcular a área dessa seção quadrada, eu tenho que subtrair, né, o lado interno ao quadrado do lado externo ao quadrado. E vamos usar a formulinha, então, ΔL igual a F sobre 4 vezes L dividido por A vezes Z. Por que F sobre 4, pessoal? Lembrando que é F sobre 4 porque eu tenho a carga distribuída entre 4 pernas, tá? Ela não está distribuída, né, vamos assim, toda concentrada numa perna. Se fosse, eu usaria as 12 toneladas, né, vezes G, e seria o valor. Então, seriam 12 mil. Como ela está distribuída, tá? Nós vamos considerar, então, que esse 12 multiplica por G, que é a aceleração da gravidade, né? E depois de multiplicar o 12 por 10, nós vamos ter, então, uma força equivalente aí, né, da ordem de 10 a quinta newtons, ou seja, 1,2 vezes 10 a quinta. O L da perna, que é 80 centímetros, vai ser, então, em milímetros, num total de 800 milímetros, e o módulo de elasticidade do aço, que vai ficar, então, como 200 vezes 10 a terceira megapascal. Então, para uma perna, né, ou seja, já que eu tenho 4 para uma única perna, se eu dividir o 1,12 vezes 10 a quinta, eu vou ter uma carga de 3 vezes 10 a quarta 3 vezes 10 a quarta newtons por perna, tá? Então, eu posso trabalhar aí com uma única perna e considerar que isso é igual, né, já que a carga está distribuída entre as 4 pernas, tá? E o lado interno da seção, ele vai ser, então, tá, uma informação aí, deixa eu só fazer caber de novo. Eu vou ter, então, o lado interno, que vai ser 45 milímetros, e o lado externo, que vai ser 55 milímetros. Ou seja, a área da minha seção, né, ou seja, aquela área da bordinha, deixa eu só copiar de novo aqui, pessoal. Vamos lá, deixa eu colar ela aqui e ver se ela vai aceitar. Não. Esqueci de copiar todo mundo aqui. Calma lá que isso é meio... Ah, tá. Achei. Opa. Achei, mas perdi. Bom, não vou gastar... Ah, já sei. Achei uma forma. Vamos lá. Minha ferramentinha aqui de copiar. Então, vamos lá. É isso que eu quero. Ok. Pronto. Se o Word não deixa, a gente faz de outro jeito aqui. Tá? Então, ficou um pouco grande, mas vou reduzir. Então, na verdade, a área que a gente calculou aqui, tá? Ela está relacionada aqui no nosso, né, problema com o elemento principal aí, que é a gente calcular o ΔL, tá? Então, o L ao quadrado, que é 55 já em milímetros, subtraindo 45 ao quadrado, também já em milímetros, vai nos fornecer aí uma área de 1000 milímetros quadrados, tá? Aí, pronto. Tá, então ele vai nos dar aí essa área de 1000 milímetros quadrados. Essa é a área relativa aqui à borda, tá, pessoal? Então, lembrando que agora, né, o nosso F, eu vou tratar o F já como
o valor por perna. Até deixa eu só colocar ele para ficar detalhado para vocês depois. Vamos lá, aqui. Então, o F da perna, né, de uma perna, tá? Multiplicado por L, que é o comprimento total, dividido pela área, que são os 1000 milímetros quadrados, vezes E, que é o módulo, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? O encurtamento da perna será... Então, se nós estamos falando de encurtamento, eu já coloco um negativo na frente do valor... Desculpa, eu coloco na frente do ΔL aqui, para indicar que é o nosso, né, é um encurtamento, tá? Esse sinal, como eu falei para vocês, ele é sempre colocado à mão, não vai sair pela natureza da conta que a gente está fazendo aqui, nunca vai sair um sinal negativo, tá, pessoal? E se sair, tem alguma coisa errada, alguma coisa você multiplicou ou colocou errado. Então, o ΔL é sempre uma informação que a gente coloca à mão, tá? Ou seja, eu estou indicando que esse cara vai encurtar. Então, se vai encurtar, eu preciso, né, já adicionar aí o sinal negativo para ele, tá? Só tirar aqui. Então, o encurtamento da perna é sempre um sinal negativo. E aí temos os valores, né? É o 1,2 vezes 10 à quinta dividido por 4, que vai dar, né, 30.000 newtons, multiplicado pelos 800 milímetros, dividido pela área aqui da borda da peça, que é de 1000, vezes 200.000 megapascal. Então, conferindo as unidades, 1000 milímetros quadrados, ok, 800 milímetros, ok, aqui em cima, newtons, ok, embaixo, 200.000 megapascal, que é newton por milímetro quadrado, fechou. Então, a hora que eu faço aqui, né, faço o meu cálculo aqui, eu vou ter uma diferença aí, né, de 0,12, né? Ou seja, eu vou ter aí uma variação, tá, pequena, então, de 0,12, tá? Esse 0,12, que aí aí a Thaís colocou como 1,2 vezes 10 a menos 3, tranquilo, tá? Também tá certo. Metros, tá, Thaís? Só lembrando, o que você colocou estaria como metros, tá? Então, a medida aqui, 0,12, nós vamos sair com ela já em milímetros. Deixa eu só ver o que você perdeu. Ah, já achei. Você perdeu... Ah, você cortou o 3. Espera um pouquinho, agora eu fiquei na dúvida se foi alguma... Vamos lá, vou fazer a conta de novo. Então, eu tenho 3... 4, opa, não é 4 positivo, que multiplica 800, então são 300.000, que multiplica 800, 24 milhões, dividido por 1000, e dividido por 200, vezes 10 a terceira. 0,12. Então, tá aqui, tá? O 0,12, ele é equivalente, então, a... se eu colocar, né, em potência de 10 aí, seria 1,2 vezes 10 a menos 1 milímetro, mas não precisa, porque já está na casa dos milímetros, tá? Então, o meu comprimento final vai levar em consideração essa variação de menos 12, né? Então, aqui, só lembrando que eu já estou fazendo, na verdade, o L0 menos o ΔL por conta do fator de ser encurtamento. Então, geralmente é L0 mais ΔL, mas se ele encurtou, é L0 menos ΔL, tá? Então, a medida final vai ser o quê? Os 800 milímetros, tá? Importante colocar aí para a gente sempre saber que medidas nós estamos lidando. Espera aí que ele está dando uma diferença. Então, eu tenho agora 800 milímetros menos 0,12, que vai dar, então, 799,88. Seu exercício só precisa desse ajuste, Thaís. Estou só tentando entender onde foi que você perdeu informação. Ah, já sei. O 3 que você pôs aqui em cima
tá? Na verdade, aqui o nosso 3 vezes 10 à quarta, ele é, então, 3 vezes 10 à quarta, opa, não era para dividir nada, é 3, 10 à quarta. Então, o 3 vezes 10 à quarta é 30 mil. Quando você divide com o 1000 que está embaixo, fica 30 em cima, tá? Aí o 30 vezes o 800, você tem os 24 mil que você colocou 2.400. Então aí você perdeu um 10, tá? E aí quando você divide lá embaixo por 200 mil, que você colocou 2 milhões, tá? Então lá você colocou um zero a mais. Então você perdeu um zero em cima e colocou um zero a mais, por isso que ficou esse valor aí. São 200 mil. 0,12, tá? Então, depois você pode corrigir aí. Mas, vamos assim, o importante é, tá? Esse valor, tá? Que ela achou, o valor que eu achei, 0,12 milímetros, entendam que é uma medida, assim, bem pequena, pessoal, tá? Então, só para a gente entender, eu sempre faço aqui, tá? E recomendo vocês fazerem, assim, para ficar seguro. Falei, nossa, o cálculo que eu fiz tá certo, tá coerente, tá? É uma questão de coerência. Então, a questão de coerência, ela depende disso daqui, ó, do chamado erro percentual, que não é com essa letra aqui, porque essa aqui é elasticidade. Então, o erro percentual, vou deixar erro, tá? Então, o erro percentual de cálculo é o quê? É eu pegar a medida final menos a medida inicial e dividir pela medida inicial, tá? Então, significa o quê? Que eu tenho aqui, né, uma diferença percentual de 0,02, ou seja, é menos de 1%. Então, isso dá a indicação de que a minha, né, meu cálculo, minha medida tá legal, tá? Vamos assim, esse valor aqui, ele sempre vai estar abaixo de 1%, tá, pessoal? Mas, por via das dúvidas, se tiver, né, falar até que valor é tolerável? Até uns 5%. Se você tiver, né, assim, a medida com uma variação de até 5%, você está no caminho certo, tá? Diria assim que o seu cálculo está correto. Porém, se, por exemplo, ficar com uma diferença de 10, 20, até de 50%, volta lá que você perdeu alguma informação, você errou alguma coisa, tá? Porque nunca você vai ter. Ou seja, por maior que seja a carga, né, e eu colocar ela sobre uma perna, seja de aço, até de madeira, a estrutura vai quebrar, ela não vai suportar, tá? Mas ela não vai encolher mesmo metade do comprimento dela, tá? Então, o que a gente sempre deve esperar é, a título de, né, resultado, quando se calcular a variação, né, o ΔL, é que obtenha alguma coisa em torno de, no máximo, até 1 milímetro, tá, pessoal? Olha, 5 milímetros já seria um absurdo, tá? Se a gente está falando aí de uma perna de 1 metro, no máximo 1 metro, até menos que 1 metro, tá? Então, você falar que a perna encolheu 5 milímetros, não, ela pode ter quebrado. Encolhido 5 milímetros, ela não encolheu mesmo sabendo que 5 milímetros é pouca coisa, tá? Então, assim, deu uma encolhidinha aí, né? Deu uma torcidinha aí de 1 milímetro, é uma coisa tolerável, mas mais que isso, você está perdendo alguma informação ao longo do processo aí, tá? Então vamos lá, pessoal. Para hoje, o que eu, né, tinha aí deixado como proposta é vocês repetirem o exercício, só que agora para o mesmo problema. Então você já tem ele aí resolvidinho, tá? Eu vou dar aí são 7h25, vou dar uns 10 minutos, daí eu já corrijo ele para a gente fechar essa parte, tá, de comprimento, elongação, porque não é muito diferente, tá? Qualquer outro exemplo, qualquer outro exercício aí que eu falar para vocês, ele vai ser bem nessa linha. E eu quero trabalhar um pouco com vocês, antes da gente terminar esse assunto, a parte de treliça, tá? Porque é a parte de treliça que vocês vão precisar aí depois para calcular a atividade que eu vou passar para vocês lá, né? No caso, a da P2, tá? Então, como vai ser aí a montagem, né, de uma ponte para vocês fazerem aí, né, o cálculo estrutural. Então, assim, como vai ser madeira, vai ser uma pontezinha de palitos aí, né, vocês vão poder usar no máximo 100 palitos, tá, e vai ter que ser palito de sorvete. Então,
são 100 palitos de sorvete, eu vou dar o molde, ou seja, eu vou dar o modelo da estrutura, e usando os 100 palitos aí, que vocês vão ter que numerar, vocês vão montar essa estrutura e depois colocar uma carga aí e dizer para mim, né, ou, né, vamos dizer assim, até, na verdade, não é colocar uma carga, vocês vão dizer, com base no cálculo estrutural da ponte que vocês vão fazer, de quanto é, né, a carga máxima que vocês podem colocar nela, tá? Aí, vamos dizer assim, o teste não vai precisar ter, agora o passo a passo de como vocês fizeram a ponte, isso vai ter. Então, agora não vai ser um relatório como foi no primeiro, na verdade, vai ser um relatório mais curtinho, né, de uma página aí, mas eu quero só o videozinho da montagem mesmo, e aonde você determina ali que a sua carga suporta aquilo que ela, né, vamos assim, aquilo que você calculou, né, como possibilidade para sua estrutura, tá? Então existe um cálculo aqui que eu vou passar para vocês, né, um cálculo estrutural, que é todo baseado, né, em forças por tensão, tá? Então, na verdade, o material treliçado, só para quem nunca ouviu falar ou para quem não conhece, é toda e qualquer ponte. Não é esse que eu queria, não, pessoal. É o Whitebird. Meu quadro branco aí, preferido. Então, vamos lá. Opa, tá teimoso hoje. Tá. Então, só para vocês entenderem, as pontes, né, que a gente chama de treliçadas, são as pontes que têm a estrutura de quase toda a passarela, tá? É a estrutura que tem isso daqui, ó, é o zigue-zague, tá? Então, isso é uma treliça, ou seja, né, aí você vem com uma barra aqui em cima, né, ou seja, você vem com a estrutura, espera aí que não ficou legal, tá? E aí você vem com a barra lá em cima. Então, na verdade, o que você tem aqui, né, isso, vamos assim, isso é uma treliça, ou seja, essas barras, geralmente, elas estão com um ângulo de 45 graus, que eu já vou explicar por quê, tá? Então, todas elas, então, ou seja, você vai fazer o cálculo uma vez e o resto é repetição, né, ou seja, é periódico. Então, geralmente, né, aí, essas treliças, elas costumam ter o reforço aqui no meio, né, elas costumam ter essa, né, esse formato, essa geometria. E aqui você pode pôr um reforço aqui também. Tá, então isso é o que se chama, né, de treliça, tá? É a estrutura treliçada. Ou seja, a treliça, na verdade, é você colocar esses ângulos, né, vamos assim, é você colocar essas estruturas aí, né, em V, né, basicamente são estruturas em V, para você ter, né, uma melhor distribuição. Então, o objetivo, na verdade, né, pessoal, isso é feito para qualquer passarela, vamos assim, qualquer ponte, né, que o engenheiro está com preguiça de fazer, tá? Aquela assim, qual é a que dá menos trabalho? Ele vai fazer uma treliçada, tá? Por quê? Porque ela tem o conceito simples, tá? De distribuição da força. Que conceito é esse? Essas barras, tá? Então, essas barras aqui, que estão aqui em diagonais, elas, na verdade, né, não estão trabalhando, lembra? Isso aqui é vetor. Então, na verdade, o que essa barra está fazendo? Essa barra, ela tá, uma parte dela está aqui, e a outra parte, ela está aqui, tá? Então, consequentemente, essa outra barra aqui, ela tem a mesma coisa, ou seja, uma parte dela está aqui, e a outra parte dela está aqui, para cima, exatamente assim como eu estou colocando. Então, na verdade, né, quando eu faço aí a estrutura treliçada, o que eu estou criando, na verdade, né, é um reforço vertical. Por isso que onde você tem a passarela, ou seja, onde você tem, na verdade, a área de passagem, né, do lado pedestre, ou enfim, ou seja, de carro, de moto, ou seja, o que for passar aqui nessa passarela, você tem, na verdade, a estrutura, né, vamos assim, garantida aqui, ó, tá? Nessa barra vertical. Por quê? Nessa barra vertical, essas que estão aqui, né,
em ângulo de 45 graus, elas estão, na verdade, né, dando o seu reforço para a estrutura vertical. Então, você vai ter aqui, né, 3 vetores para cima, porque você já tem uma barra aqui que é vertical. Então, a cada coluna, né, a cada barra vertical que você tem, você sempre vai ter, né, mais 2 forças aqui que estão contribuindo para essa barra e mantendo aí, então, a estrutura, né, vamos dizer assim, equilibrada, mantendo a estrutura suficiente para você permitir aí, né, passagem de pedestres, enfim. Aí vai depender do material, né, vai depender aí, concreto, aço, o tipo de material que você está fazendo, e aí você vai especificar, então, né, a carga que você quer se deslocando aqui para que ela não envergue, né. Aí nós vamos trabalhar mais para frente, que eu vou falar isso para você. A preocupação aí só é, né, o que a gente chama aí de envergadura, ou seja, que ela não faça, né, isso daqui, que é o efeito, né, que ocorre aí quando a estrutura está sujeita, né, a uma quantidade de carga maior, mas mesmo assim, com o tempo, ela vai sofrer aí, tá, essa pequena flexão, tá? Então, não quero usar o nome ainda para não misturar, mas a gente vai falar só de flexão mais para frente, tá? Então, a flexão é exatamente, né, o excesso de carga, principalmente quando ele estiver concentrado, né, no meio, na parte central, ele vai, então, sempre causar, né, na estrutura esse efeito aí de envergadura, tá? Por mínimo que seja, mesmo que você diga, mas é tão pequeno que é imperceptível, não importa, mas vai ter a envergadura aí, tá? Que é um símbolo, vamos dizer assim, né? É uma representação de que está existindo um esforço, né, na parte central concentrada. Então, geralmente, ele vamos dizer assim, ele é simétrico, né? Essa envergadura, ela sempre vai se concentrar em relação à parte central aí, tá? Então, mesmo que não tenha, às vezes, tá, pessoal, como eu falei, como é um material treliçado, costuma-se não ter essa parte aqui, tá? Como eu falei, se for uma estrutura bem reforçada, ela geralmente vai ter esse reforço aí no meio de cada V, né? Mas se não tiver, não tem problema, porque a estrutura ela já vai ter, né, por definição, ou seja, pelo formato que você tem aqui, né, das barras, das diagonais, ela sempre vai estar com 2 forças, tá, perpendiculares aqui à base, ou seja, a parte horizontal, apontando para cima, ou seja, são 2 vetores, tá, que sempre vão apontar, né, na vertical de baixo para cima, tá? Então, esse é o objetivo de se criar estruturas treliçadas, tá? Ou seja, estruturas que tenham esse formato aí. Primeiro, porque são simples, ou seja, né, é um formato triangular, é basicamente, né, você fazer ali um sisteminha de cantoneira, né, juntar várias cantoneiras, emendar todas e fazer a ponte, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona aí o princípio, tá? Então, vamos lá, o exercício agora, já são nessa história 7h30, então eu vou dar 15 minutinhos para vocês tentarem fazer agora o mesmo problema, tá, pessoal? Não mudei nada. O módulo do aço é 200 gigapascal, a massa 12 toneladas, comprimento da perna 80 centímetros, o módulo do aço também 200 gigapascal, mesmo valor, só que agora eu quero que vocês trabalhem com isso daqui, ó, um formato circular, tá? Então, o formato de uma perna sendo circular é o mesmo situação do problema anterior, só que a coroa, né, o que a gente chama de seção da coroa circular da perna, né, então estou supondo agora uma perna em formato cilíndrico, tá, que quando eu corto, eu olho ali no fundo aqui da perna, eu olho na base da perna, e o que eu enxergo é isso aqui, ou seja, o que vai ser deformado agora é essa área da coroa. Então, a coroa circular, da mesma forma, tá, que a gente calculou ali para o quadrado, né, para a seção quadrada, eu vou ter um diâmetro interno, tá, e eu vou ter um diâmetro externo. Desculpe, aqui o interno, que é de 4 centímetros, e o diâmetro externo, que é de 5 centímetros, tá? Meio milímetro aí a menos que o anterior, tá? Meio centímetro, perdão, a menos que o outro lá. Então, eu tenho uma
coroa externa, que é de 5 centímetros, e uma coroa interna, que é de 4 centímetros. Eu tenho que fazer uma menos a outra para saber a área dessa, né? Desculpa, eu tenho um círculo de 5 centímetros de diâmetro, e eu tenho um outro círculo interno de 4 centímetros. Para eu saber a área da coroa, né, que é essa borda aqui, eu vou ter que subtrair, então, uma área externa da área interna. Então, na verdade, a gente cai na mesma situação que o problema anterior. O que que eu tenho? O diâmetro, né, que é o raio maior, então, 2R, e o diâmetro da área interna, que é menor, que é o 2R, né? Então, 2R com 2R. Para eu calcular essa área, que eu estou chamando agora de S, eu tenho, então, que fazer, né, usar a formulinha aí, πr maiúsculo, né, πr quadrado menos πr quadrado. Como o π é comum aos dois, eu coloco ele em evidência e deixo r ao quadrado menos r ao quadrado, tá? E aí, o que nós vamos ter, então, é, né, já que o raio é o diâmetro dividido por 2, então é o diâmetro maior dividido por 2 e o r é o diâmetro menor dividido por 2, então eu vou deixar o π, né, como vai ficar πr ao quadrado dividido por 4, e o outro vai ficar πr ao quadrado dividido por 4, eu deixo o π sobre 4 aqui do lado de fora, e dentro eu deixo só a diferença dos diâmetros, tá? Pessoal, vou voltar na formulinha lá em cima para vocês entenderem que é diferente, tá? Se você usar essa fórmula aqui, só voltando, se você usar isso daqui, ou seja, isso daqui, ó, vou tirar o raio externo do raio interno e pronto, acabou. Não, tá? Mudou a geometria, muda a fórmula. Então, perna quadrada é lado externo ao quadrado menos lado interno ao quadrado. Minha perna agora é circular, então, π sobre 4, diâmetro ao quadrado do maior, né, do lado externo, menos diâmetro do lado interno ao quadrado. Tá? Então, de novo, o que vocês vão ter que fazer? Transformar aí os diâmetros interno e externo, tá, em milímetros e calcular aí a área da seção circular aí. Então, vamos lá, 10 minutinhos agora, hein? Vou deixar aí projetado para vocês. Qualquer coisa pode printar aí. Deixa eu só mudar o compartilhamento, que aí eu consigo ver. Não, vamos dizer assim, foi uma pequena falha, Thaís, mas tá importante que eu olho geralmente é a montagem. Você montou direitinho, fez direitinho, se perdeu na conta. E isso acontece, tá? Fica tranquila. Resultado só. Vamos dizer assim, 99% correto aí. Calma lá, deixa só recompartilhar aqui, pessoal, o arquivo. Aí, pronto. Aí eu consigo ver o que vocês... Boa noite, Jonas. Desculpa, não vi seu boa noite aí.
Vamos lá, alguém já respondeu aí, né? As fórmulas? Ué, não tá projetado? Eu tô com elas. Aqui, ó, é só a fórmula agora, é só essa daqui, o Mayala. A única forma diferente que você vai usar o diâmetro externo, que é os 5 centímetros, que você tem que transformar em milímetros, e o diâmetro interno, que é de 4 milímetros, que você tem que transformar, que é de 4 centímetros, você tem que transformar em milímetros. Vai dar 50 ao quadrado menos 40 ao quadrado, multiplica por π e divide por 4. E aí repete o cálculo. Vamos lá, Thaís já. Nossa. Ah, acho que ele descompartilhou. Calma lá que eu vou recompartilhar. Veja se aparece agora. É essa daqui, ó. Mas eu vou colocar aí, peraí. Só não sei se ele vai aceitar. Peraí que eu vou dar um print de toda a área aqui. Calma lá. Acho que agora foi, hein? Imagina, disponha. Se precisar, não estiver visualizando, me avisa que eu mudo aqui o compartilhamento. É só para não ficar. Eu fico, às vezes, tendo que alterar de página aqui, e aí acaba misturando aí.
Ups. Tudo bem, pessoal? Tá saindo aí? Bom, eu vou corrigir, pessoal, para não ficar muito tempo aí, tá? Deixa só eu recompartilhar que mudar alguma coisa no Teams que tá chato pra caramba. Qualquer coisa ele descompartilha e fica avisando que não tá compartilhado, mas tá. Então vamos lá. Agora. Então tá aqui, tá? Que nós temos então, é o mesmo problema. Temos então as 12 toneladas, né, distribuídas em 4 pernas, só que agora a perna é circular, ou seja, ela tem, né, aí o formato cilíndrico e a coroa, ao invés de ser, né, uma coroa quadrada, ela é uma coroa circular agora, né, e tem então os diâmetros interno e externo, tá? Então a força é a mesma, tá? Não tá vendo a tela? Espera aí, eu vou... Calma lá, tô compartilhando de novo. Às vezes pode ter um delayzinho aí. É que assim, eu tô no celular e aí para mim aparece. Então, para todos os efeitos... Mayala, tá aparecendo agora? Tá vendo eu mudar, mexer a tela? É, pode ser sua internet, tá? Tem um pequeno delayzinho assim de... Vai aparecer, é um delay, é por causa da sua internet. Tá carregando ainda, pode ser que às vezes acontece, tá? Mas eu vou ir explicando aqui, se não aparecer aí, pelo menos nos próximos 5 minutos, aí eu recompartilho de novo, tá? E aí eu ponho a solução no chat aí para você, tá? Comparar aí com o que você fez. E eu vou passar o material para vocês também, então fiquem tranquilos com relação a isso, tá? Não, fique calmo, não chore, tá tranquilo. Então, para uma perna, nós vamos ter o mesmo valor de força, certo? São os 3 vezes 10 a quarta newtons, que são as 12 toneladas aplicadas, né, distribuídas aí ao longo das 4 pernas, e que tem, então, um total, né, de 120 mil newtons, que dividido em 4 pernas, nós vamos ter, então, 30 mil newtons para cada perna, tá? Então, esses 30 mil newtons para cada perna, né, vai nos dar aí uma área, vamos assim, né, cada perna vai ter, então, uma área lá da sua seção circular, aonde nós vamos, então, multiplicar, né, o π sobre 4 pela diferença entre o diâmetro externo, 50 milímetros ao quadrado, menos o diâmetro interno, que é 40 milímetros ao quadrado, né, essa diferença dá 900, multiplicado por π e dividido por 4, eu vou ter, então, aí um valor de 706,858 milímetros quadrados, tá? De novo, mesma formulinha, só lembrando, né, estamos aqui trabalhando com o fator F sobre 4, tá? Então, esse é o nosso... Pera lá, deixa eu colocar isso bonitinho. Então, eu tenho um fator, né, de força F sobre 4. Ou, como a gente já fez ali, só... Deixa eu reescrever aqui, pessoal.
Na verdade, a nossa F aqui é a força de uma perna. Só para ficar igual o outro lá, a gente não fugir do padrão. Então, a força da perna, a força de uma perna, não vou dividir por 4, multiplicado pelo comprimento da perna, é o mesmo, 80 centímetros ou 80 centímetros ou 800 milímetros, que também vai sofrer um encurtamento. Então, até aí não mudou nada, né? Nós estamos tendo aí um valor de menos ΔL, tá? Então, 30 mil newtons multiplicado por 800, só que agora uma área de 706,858 milímetros quadrados, multiplicado por 200 vezes 10 a terceira, aí, ou 200 mil megapascal. Quando a gente faz essa divisão, nós chegamos então a esse valor aí, né, de 0,1697, coloquei todas as casas aí, para daí a gente fazer aqui o arredondamento. Deixa eu colocar isso por aproximação. Então, por aproximação, eu tenho aí um ΔL, né, de 0,17 milímetros, tá? Então, de novo, né, falando para vocês aqui, comentando, veja aqui, por eu ter mudado a área, o formato, a geometria só da perna, tá, já aumentou aqui, né, primeiro aumentou aí o tamanho da área, consequentemente mudou aqui também o ΔL, né, então a gente tinha lá 0,12, agora eu tenho, né, um ΔL de 0,17 milímetros. Tá? Então, esse 0,17 milímetros vai ser, então, o valor, né, o comprimento final, 800, menos 0,17, que vai nos dar, então, um valor final, ou seja, um comprimento, um encurtamento aí, que vai deixar a perna, então, com 799,83 milímetros. Ou seja, cada perna vai sofrer um encurtamento aí de 0,17 e ficar então com essa medida final. Fazendo de novo, tá, pessoal? Só para lembrar que o erro percentual é um valor, tá, de cálculo aproximado aí, ou seja, é um valor, na verdade, é onde a gente determina se essa diferença, né, entre o encurtamento e a medida original, né, qual é o percentual. Então, o percentual vai ser de 0,021%, tá? 0,021%, isso representa aí, vamos dizer assim, menos que 0,1% de, né, vamos dizer assim, menos que 0,1% aí de erro, tá? Então, a diferença entre o encurtamento, ou seja, tá coerente, tá? A medida tá correta, então 0,2 milímetros é aí quase que o dobro que 0,12, né? Considerando que se arredondar para uma casa só depois da vírgula, eu vou ter 0,1 por causa do 0,12 e para esse aqui eu vou ter 0,2 por causa do 7, tá? Então, se eu mudo aí o meu formato, a geometria da perna, né? Eu praticamente vou aumentar, né, vamos dizer assim, aí, eu vou praticamente dobrar, vamos dizer assim, o encurtamento para para o mesmo, vamos dizer assim, material, né, para a mesma carga, o que significa, então, que, né, se eu tiver que escolher, vamos supor que eu vá fazer uma linha de produção, né, de pés aí para mesa, né, ou de mesas com esse formato, ao invés de eu escolher o cilíndrico, tá, eu deveria escolher ou o retangular ou o quadrado. Por quê? Porque esse ele vai ter, né, vai ser mais resistente, ou seja, o encurtamento que ele vai sofrer, né, dependendo da carga limite que você colocar, vai ser menor do que o pé circular. Agora, se eu quiser que quebre logo para vender mais mesa, tá, então, bora vender mesa com pé circular, tá? Calma lá, deixa eu só colocar tudo aqui numa página só, pessoal. E ficou. Então, deixa eu só pôr a resposta aí no chat para Mayala.
Novo. Tá aqui. Vamos lá. Então, tá, Mayala, tô colocando aí para você. Resposta final. Tá, então a resposta aí é essa, tá? 799,83 aí. Só salvar, pessoal, deixa eu só agora colocar no formato para vocês. E aí eu tô colocando todos os exercícios juntos, tá, pessoal? Então, assim, quiser utilizar esse arquivo só depois, ele tá mais fácil. Então eu tô colocando aqui, esse seria o 5º exercício. Vou colocar aqui atualizado. Esse seria o 5º exercício. Dentre aí, né, modelos e exercícios resolvidos que eu coloquei para vocês aí. Imagina, disponha, Maela. Pessoal, já fiz a chamada por aqui, tá? Só um minutinho que eu vou subir o arquivo, tá, pessoal? Tá meio... Fica tranquilo, Thaís, tá? Fica tranquilo, vocês podem pegar o material aí e fazer, sem... E depois só conferir aí se tá certo. Calma lá, deixa eu só subir, pessoal. Aí eu já passo para vocês aqui. O material tá onde? Que eu tô tentando entrar aqui na... Não consigo encontrar. Tô subindo, Robson. Hoje eu não sei. Tá. O Teams, tô subindo ainda. Que o Teams, ele tá abrindo ainda. Eu não sei porque tá lerdo. Vou ter que passar um antivírus. Tranquilo. Tá? Mas, opa. Já tô subindo. Calma lá, que daí eu já vou mostrar, inclusive, onde tá. Então, carregar. Arquivos. Eu vou tirar até, pessoal, esse de segunda-feira, tá? Para não criar confusão aí. Excluir e vou colocar os slides que eu passei hoje para vocês, só com... Então tá aí, tá? Deixa eu só compartilhar aqui para vocês verem. Então, ó, tá na aba geral, tá? Então, de novo, na aba geral, arquivos, material de aula, aula 4, né, vou só atualizar aqui, o material daí atualizado, tá? O de hoje, mas que contém todas aí a parte que eu dei anterior para vocês lá, né? Então, todos os exercícios, todos resolvidinho aí, passo a passo, para vocês, e tem também aí os slides, tá? Que daí eu coloquei como exercícios, mas são os slides, tá? Aí eu coloquei aí a tensão, né, as informações mais importantes, a fórmula, e os exercícios aí na sua forma sem resolver, tá? Só a parte principal, para caso vocês aí
queira resolver sem olhar, tá? Para dar uma olhadinha aí. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Já fiz a chamada, vou só confirmar aí, ver se chegou alguém. Deixa eu ver só se chegou alguém depois, mas só confirmando, o Antônio, Francisco, Francival.